Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária dessa sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Ela se encontra registrada na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 4, e diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Mais uma vez, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Primeira parte do versículo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O matrimônio ou casamento, ele deve ser estimado por todos. Ele deve ser venerado, ele deve ser digno de honra, porque ele não é apenas um pedaço de papel, como muitos dizem nos dias de hoje. O casamento foi instituído por Deus no Jardim do Éden, depois que ele concluiu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Gênesis 2:18. A Adão, Deus deu a Eva, a quem Adão chamou de osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. O próprio Deus oficializou essa união e nos deixou essa ordenança, que está em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois uma só carne, serão ambos uma só carne. O casamento não deve ser negado a quem o Senhor não negou. A quem o Senhor negou o casamento, pastor Dave? O Senhor negou o casamento a pessoas que nasceram impossibilitadas de ter uma relação carnal. Pessoas que nasceram com algum tipo de depreciação física que não lhe permite, tá, esse ligamento carnal com outra pessoa. Agora, todos aqueles que estão perfeitos, que têm tanto o seu corpo quanto a sua mente sã, Deus permite o casamento. Ele não nega a ninguém. Era através do matrimônio que se cumpria a chamada primeira comissão. Você já ouviu falar de grande comissão? A grande comissão, na verdade, ela é a segunda. A grande comissão, Jesus disse: ide, pregai meu evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa é a comissão que todos os meses as igrejas tocam a trombeta para que esse evangelho seja pregado. Todavia, houve uma primeira comissão. E a primeira comissão foi dada a Adão e seus descendentes, que está em Gênesis 1:28 e diz: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai. Veja, para frutificar e multiplicar, sem que seja ilícito, essa relação Deus só permite dentro do casamento. Então, se eu tenho a obrigação de me frutificar ou me multiplicar, eu tenho que casar para isso. Então, toda a história da humanidade, desde esse princípio, o homem escolhia uma mulher, essa mulher consentia nesse casamento e eles se casavam diante de Deus. Casando-se diante de Deus, eles tinham a expectativa de gerar uma criança. Posteriormente, havia também a esperança messiânica. Por quê? Porque do ventre de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que todo o Antigo Testamento sempre é fato de injúria, fato de tristeza, de
amargura para a mulher que não conseguia dar filho, porque no contexto bíblico, hoje a gente sabe que no científico é o homem que determina se é homem ou mulher, mas naquela época que a mulher era praticamente subjugada pelo homem, a mulher se via na responsabilidade de gerar um filho e gerar um filho homem. Todavia, hoje a gente sabe que nunca foi culpa da mulher. Leito sem mácula sugere que a união de marido e mulher conservam-se puros e castos diante de Deus, se essa união for efetuada debaixo do casamento, debaixo da bênção de Deus. Eles jamais devem se envergonhar da sua condição, pois ela os protege de todo tipo de impureza sexual. Uma pessoa que ela não se casa, ela está mais sujeita, tá, ao pecado sexual. 1 Coríntios 7,2 fala: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Veja que nesse versículo nos mostra que o casamento nos protege da fornicação. Fornicação no sentido bíblico é o quê? O ato sexual fora do casamento. A Bíblia fala que nenhum fornicador herdará o reino de Deus. Mas Senhor Jesus, irmão Dave, como você fala uma coisa dessa? Hoje praticamente todo mundo que eu conheço, espere, isso é mediante ao arrependimento. Tá? O sangue de Jesus não cobre de todo pecado, porém não há a exceção para se pecar. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente. Aconteceu, vai, confessa, alcança a misericórdia, mas todavia se a pessoa consente em fornicar, de viver uma vida debaixo de fornicação, essa pessoa não se arrependeu. E a Bíblia fala que nenhum fornicador entrará na presença de Deus. Segunda parte do versículo. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Os que se dão à prostituição, por prostituição, de maneira rasa, a gente vai entender como um ato sexual com uma prostituta. Porém, o termo grego porneia é mais amplo e inclui um amplo leque de irregularidades sexuais proibidas pela lei de Moisés. Alguns exemplos: atos incestuosos, homossexualidade, pornografia, masturbação, tudo que envolve uma sexualidade considerada imunda, segundo a Bíblia Sagrada. Os adúlteros fala daquele que viola os votos matrimoniais. Paulo diz que nós somos livres para casar com quem quisermos, contanto que seja no Senhor. Adultério é a única condição em que Cristo permite o divórcio. Em Malaquias 2:15, 16, Deus diz através do profeta: eu odeio o divórcio. Então o casamento, e eu aprendo com isso que o casamento, ele é indissolúvel, tá? É a única pessoa que pode intervir no casamento é Deus. A Bíblia chega a dizer: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas Deus, através da morte, ele coloca um fim de um relacionamento, de um casamento. Deus o julgará, a última parte. Os que de maneira leviana desrespeitam o casamento, eles podem até acreditar que vão escapar do julgamento. Talvez sim do julgamento dos homens. Talvez você não seja reprovado na sua família. Talvez você não seja reprovado no seu serviço com os seus amigos. Todavia, esse versículo é um alerta. Jamais escaparão do julgamento de Deus. Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Foi determinado um dia especial para o chamado juízo final, o dia do acerto de contas. Quero encerrar esse vídeo com alguns versículos que se encontram em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação.
Porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que lhe deu também o seu Espírito Santo. Senhor meu Deus e Pai, peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha brindar as nossas casas, Pai, de todo, Senhor Jesus Cristo, de todo pecado sexual. Ó Pai maravilhoso, Pai de glória, que venhamos ensinar nossos filhos a guardar a castidade, Senhor Jesus, a perseverar puros, santos e castos até o casamento, Senhor Jesus. Afinal, Senhor, esse relacionamento dentro do casamento não torna a pessoa imunda. Ó Pai santo e maravilhoso, que venhamos valorizar os nossos casamentos, que venhamos valorizar, Senhor, os nossos votos, que venhamos ser fiel, Senhor Jesus Cristo, às nossas esposas e às suas esposas aos seus maridos, Senhor Jesus Cristo, porque é a única maneira que podemos provar que também seremos fiéis a Ti. Pai tremendo, Pai santo, guarda-nos em paz, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.